Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudo e reflexão. Hoje vamos ter, antes de iniciarmos a prece inicial, um recado aqui do nosso irmão Daniel, que está a par dos eventos. Por gentileza. Está muito bem, parece que é uniforme. Boa noite. Então, só para a gente lembrar, nós estamos no primeiro mês da literatura espírita do CEGEM. Semana que vem, que seria dia 18 de abril, nós vamos ter um evento na Câmara Municipal de São José dos Campos, que é o dia de Allan Kardec. É uma data que é uma lei municipal. Quem vem falar sobre Kardec e Espiritismo é o Orson Peter. Acho que quem conhece, quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele vai falar, começa às 19h30 e vai até às 21h. Vai ter música e tem a palestra dele. Então, estão todos convidados. Mas também vamos lembrar que aqui no CEGEM teremos plantão para quem precisa vir, conversar ou conhecer também a casa, vai também estar de portas abertas. Então, vamos ter 2 eventos. Quem quiser ir lá assistir a palestra, ver o Orson. Quem precisar vir na Casa Espírita, também tem o CEGEM. E no dia 25, que é já depois do dia 18, nós vamos retomar com uma última palestra do mês da literatura espírita, que é o Rogério Miguel, falando sobre o livro Ivone Entre Nós, que é um livro do Emanuel Cristiano, se eu não me engano, que vai contar a biografia da médium Ivone Pereira do Amaral. Então, estão todos convidados. O estudo. E toda quarta-feira nós temos um estudo do Livro dos Médiuns. Esse estudo está sendo virtual, justamente porque muita gente não consegue vir ainda até o centro. Então, ele está sendo virtual, é um debate, não precisa ter conhecimento técnico nem teórico sobre o assunto. E ali é um momento de... A gente tem 20 minutos de informações sobre o livro, ou o capítulo específico, depois a gente faz um debate, para todo mundo entender o que Kardec queria dizer no Livro dos Médiuns. Então, está todo mundo convidado, quem quiser participar... Daniel, ela que chegou hoje, ela quer participar, então tem que pegar os dados dela para mandar o link para ela. Isso, tá? aí a gente, no final, a gente vai ler, a gente anota, coloca no grupo do CEGEM, que a gente tem um grupo de WhatsApp, que não está no grupo, aliás, é um erro meu, vou deixar ele depois, para a gente, quem quiser entrar no grupo, a gente sempre passa os comunicados, e até às vezes a pessoa quer saber a hora do atendimento fraterno, tá bom? É isso. Então, iniciando os nossos trabalhos da noite, estaremos, após a palestra, fazendo os passes, todo mundo fica no local que a gente estará fazendo o passo coletivo. Então, para aproveitar o mês da literatura espírita, vamos fazer a abertura com a prece do livro Sementes de Esperança, psicografia de Wander Cardoso Campolina, pelo Espírito Inácio de Antioquia, que é esse livro aqui, que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a coragem. Então diz assim: coragem. Por que o faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo, Carta de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Senhor, desejo ardentemente seguir-te os passos e me encontrar contigo. Não quero trocar-te pelo mundo, mas às vezes eu troco. Não quero ser egoísta, mas às vezes eu sou. Não quero abandonar a tarefa abençoada que me designas, mas às vezes eu abandono. Não quero irritar-me, mas às vezes me irrito. Não quero sentir medo ante as turbulências que a vida impõe, mas às vezes eu sinto. Senhor, quero ser forte, mas ainda fraquejo. Quero ser livre, mas por vezes aprisiono-me em mim mesmo. Quero iluminar-me, mas as trevas de minha ignorância ainda me tomam. Senhor, sei que ainda sou imperfeito, mas confio em Ti e em uma nova alvorada que iluminará minha vida. Pois sei
que aonde há dor e sofrimento, tu também estarás. Onde há pranto, tu és o consolo. Onde há aflição, tu és o bálsamo que cura. Onde há maldade, tu és a caridade. Onde há contenda, tu és o perdão. Onde há intriga, tu és a palavra sã. Senhor, meu ser, embora pequeno espiritualmente, já compreende a necessidade do teu amor, que preenche a minha vida de consolações. E apesar de todas as dificuldades com as quais me deparo, peço-te a esperança para que nunca morra em mim o germe fundamental para a vitória redentora que aplacará todas as dores deste caminho. Porquanto, o mais importante é que, onde exista o erro e a queda, também haja a coragem para que eu levante-me e prossiga buscando a ti. Então, elevar os nossos pensamentos para que possamos, em sintonia, agradecer a equipe espiritual desta casa, os benfeitores que nos acompanham, que possamos ter como tema de hoje a reflexão e entendimento. Peço que sim. Hoje, a irmã Fátima estará falando sobre o tema coragem. Boa noite, meus amigos. É uma alegria estar novamente aqui, vendo a casa já quase cheia, né? E retornando para as atividades presenciais, né? E esse estudo de hoje, quando o Daniel me perguntou se eu queria falar sobre um livro, eu falei, uau, que desafio! Que livro escolher em mais de 1000 livros aí espíritas com todo tipo de mensagem, né? Mas como a gente tem sempre um contato com o alto lá, falei, vamos esperar que na hora aprazada chega a intuição e a gente aproveita. E há umas 2 semanas atrás eu passei por um dissabor muito grande. E fiquei assim, muito abalada emocionalmente, muito triste, né? Pedro estava comigo, aí falou, vamos fazer uma prece para a gente poder harmonizar o ambiente onde a gente estava, vamos pedir para que haja paz, equilíbrio, que a gente se recupere, né? E ele fez uma prece, depois eu peguei no meu celular, que eu faço parte de um grupo de WhatsApp, que é o Evangelho no Lar. Então, todo dia, às 8 horas, eles mandam uma mensagem do livro, um livro, o áudio, né? Pequenininho, 6 minutos, né? Eu não acompanho todo santo dia às 8 horas, mas no momento lá eu pego. E naquela hora eu peguei, e quando abri a da noite, eles estavam falando sobre o livro Coragem, a mensagem, que é exatamente essa mensagem que eu escolhi aqui. E depois eu escolhi mais uma para completar, né? E aí, quando eu li aquela mensagem, foi um consolo tão grande, foi uma resposta do alto tão grande para nós, né? Que eu falei, vou escrever para o Daniel na mesma hora, falei, Daniel, alguém já escolheu o livro Coragem? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou falar sobre ele, né? E a partir dali eu já comecei a fazer as conexões para montar o nosso estudo de hoje. Então, esse livrinho é um livrinho que foi publicado em 1971, só para vocês terem uma ideia, né? São 50 mensagens, geralmente os livros de mensagem têm em torno desse número, né? Mensagem de espíritos diversos, a maioria do Emmanuel. Tem um pouco mais também do André Luiz, mas nós temos também Bezerra de Menezes, Meimei, Batuíra e o Albino Teixeira.
né? Então, esses são os espíritos que nos trazem essas mensagens. Ele também hoje tem um livro de bolso desse tamaninho, com uma capa almofadada, né? Que é livro de bolso e livro de bolsa, né? A pessoa pode carregar e abrir ali, ler uma mensagem de esperança, de consolo, de fé, né? E então a gente sugere, né? Tanto esse quanto tantos outros livros que tem. Então, nós escolhemos essa. E nessa busca de figuras, eu terminei achando uma mensagem do irmão X no livro Palavras do Infinito. E o que é que ele diz? É pelo concurso do livro que o Senhor e seus continuadores diretos se comunicam com os discípulos contemporâneos. Olha que bacana, quer dizer, nós somos os discípulos contemporâneos, somos aqueles que estamos buscando seguir Jesus, aprender com ele, nos modificar, né? Praticar o bem. Então, aonde é que está toda essa comunicação? Nos livros. E a gente lembra que Chico Xavier, quando iniciou o trabalho mediúnico dele, ele fazia muito trabalho de materialização e de cura. Mas um dia Emmanuel chegou e falou para ele que a responsabilidade dele não era trabalhar com fenômenos, e sim com o livro. Que o livro é que seria o grande baluarte do trabalho mediúnico dele. E tem mais de 500 livros publicados, né, psicografados de tudo quanto é tipo de assunto, né, através da mediunidade do Chico. E nós, então, temos todo esse manancial para enriquecer o nosso aprendizado, o nosso conhecimento e aproveitar dessa mensagem aí do irmão X, que é onde a gente vai, então, trazer a introdução do livro Coragem. Emmanuel diz assim: amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Suplicastes o apoio do afeto, e o afeto é o refúgio sublime. Deprecar significa rogar, suplicar, solicitar, implorar. E como ele, nas outras falas, ele vai usar esses outros verbos, então ele usou esse sofisticado, que eu também não conhecia. Tive que ir lá no Google procurar, né? Deprecaste, quer dizer, rogaste, suplicaste à luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Suplicaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura de inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requestaste, quer dizer, rogaste, o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina, que é a alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. Então, a gente lembra que a alavanca, né, é aquele objeto rígido que a gente consegue movimentar dificuldades maiores, né, por causa desse impulso que a gente consegue. Então, a alavanca da coragem a gente precisa utilizar para poder continuar na nossa batalha aqui na Terra. E ele termina lá, então. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças,
para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Então, essa é a introdução para que a gente possa entender a proposta do livro aí, com tantas outras mensagens. Então, essa mensagem 24, que foi a que eu li lá depois desse problema que nós enfrentamos, né? Ela vai falar sobre oração e atenção. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos divinos. E nesses milhões de mensageiros, ele vem falar que não é só os espíritos desencarnados, mas todos nós somos mensageiros uns dos outros. E veículos da voz de Deus, da intuição, de uma fala, de um gesto, né? Então, nós temos milhões de mensageiros também. Além de participarmos, também temos toda essa equipe enorme aí nos ajudando, né? Então, ele vem e diz: ora e pede. Em seguida, presta atenção, algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Não é isso que aconteceu lá comigo? Diante de uma dificuldade tão grande, depois de uma prece, vou abrir, podia ser qualquer mensagem, mas era essa que estava ali. Quer dizer, veio essa ajuda por intermédio dessa publicação, né? Me dando as informações e os avisos que eu estava solicitando, para ter paciência, para perdoar, para superar, né? Então, por isso que na hora eu escolhi essa daí, né? Então, eu trouxe outros exemplos para vocês, né? Como prova do auxílio dos benfeitores espirituais. Essa que eu acabei de citar agora, né, desse grupo do Evangelho no Lar, e a história da mudança do meu filho, que nós tivemos uns problemas em 2003, né? Pedro adoeceu, ficou muito doente, meu filho estava em Assis, né? Ele teve muita dificuldade em aceitar a doença grave do pai. Ao mesmo tempo, a companheira dele, que insistiu em ir para lá, para ficar perto dele, junto com a filha que eles têm, ela ficou 4 meses e não quis ficar mais, e voltou, né? E voltou, e ele ficou lá sozinho e entrou numa depressão muito profunda, né? E nós falamos, tem que devolver a casa, que era uma casa mais confortável, que era para eles, né? E nós temos que ir lá. Eu tinha que ir com o Pedro para desfazer do contrato, para procurar outro lugar. Agora, 12 horas de viagem de ônibus, porque nós não tínhamos condições de viajar de carro. Ele estava lá e não podíamos contar com ele para nada. Nós só orando para pedir ajuda. Chegar numa cidade desconhecida para nós, né? Como resolver um problema para colocar a casa no jeito que tinha recebido, para entregar, conseguir um outro local, fazer mudança. Era uma coisa assim aparentemente impossível.
quando nós chegamos na casa, vocês terem uma ideia, sabe essas pessoas que são acumuladoras, que não jogam fora as caixas de leite, de biscoito, pacote de biscoito, tudo que usa fica jogado pela casa toda. A casa inteira estava assim. Ele não tinha ânimo para fazer nada. Falei, meu Deus, eu vou ter que fazer uma faxina toda nessa casa. Naquela época, graças a Deus, eu tinha condições, né? Tinha saúde, né? Aí eu falei, vou ter que arrumar caixa para poder botar essas coisas, as mudanças dele, né? Os negócios dele para poder mudar. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu acho que eu vou bater lá na vizinha e perguntar ao Pedro, mas você nem conhece? Eu falei, mas eu tenho que tomar uma iniciativa, né? Aí bati lá, expliquei para ela a situação, né? Ela falou, olha, que sorte, entre aspas, né, que você teve, porque toda quinta-feira, e era uma quinta-feira, toda quinta-feira tem um senhor que passa recolhendo as caixas da vizinhança inteira aqui. Então, ele talvez, conversando com você possa conseguir as caixas com ele e dar um trocado para ele aí, né? Aí eu falei, meu Deus, que bênção, né? Falei, então faz o favor, assim que ele chegar, você pede para ele bater lá, que eu vou conversar com ele. Aí ele chegou, ele estava com um carrinho daqueles de puxar, porque ia desmanchando as caixas, né? Aí eu expliquei para ele, ele falou, não, eu posso passar para a senhora, não tem problema não. Combinei com ele lá um preço, né? E ele pegou as caixas e levou lá para mim. Aí quando ele vendo que eu estava limpando tudo, né? Ele falou assim, mas escuta, a minha mulher hoje não está trabalhando, a senhora não quer que eu vá buscá-la para ela dar uma mão para a senhora aqui? Eu falei, se o senhor puder, né? Aí o Pedro me perguntou para mim, mas olha, eu estou precisando passar uma tinta aqui, eu não sei aonde. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou levar isso lá em casa, eu trago o meu fusquinha, trago a minha mulher, ela fica ajudando a senhora, eu vou com o senhor, a gente vai na loja, vai ver o que precisa comprar, compra, e assim ficamos. Aí depois o Pedro conversando com ele também, olha, eu estou com dificuldade porque eu tenho que devolver a casa, mas tem que achar um outro lugar para o meu filho ficar, um lugar pequenininho agora, que agora é só ele e tudo. Ele falou, olha, tem um senhor que está construindo um conjunto de apartamento para estudante, né? Só que ainda não está terminado, mas eu posso levar o senhor lá. Chegamos lá, tinha 4 já prontos, e ele ainda não tinha alugado. Então, na hora, o rapaz tão bom, tão atencioso, não exigiu calção, não exigiu fiador, porque a gente morando aqui, como é que ia arranjar documentação para lá, né? Não, confio em vocês, pode ficar, vamos fazer um contratinho aqui, já fez o contrato, já saímos de lá, aí quando voltamos para lá, ele ainda falou, olha, eu tenho um caminhãozinho de mudança, o senhor, tudo, né? Falou assim, então eu posso fazer a mudança de vocês. Aí pronto, fez a mudança, levamos tudo, e depois que a gente terminou organizando todo o apartamentinho lá, e de limpar a casa inteira, né, que ela me ajudou muito, né? Aí ele virou e falou assim, o Pedro falou, vamos fazer uma prece de agradecimento por tantas bênçãos, porque foi assim uma ajuda extraordinária da espiritualidade, colocando o Senhor no nosso caminho, com tudo que a gente precisava. Então, a gente tem que agradecer. E eles eram espíritas, né? Então, eu falei, completou, né? Então, eu sempre gosto de contar esse fato para que dá esperança, dá conforto, dá coragem, né? Para que a gente confie na espiritualidade maior. Nós não estamos desamparados em momento algum. Tá? Então, vamos continuar aqui com a nossa mensagem. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Eu botei aí a mensagem de esperança do jornaleiro, porque eu tirei foto, mas não consegui localizar no meu celular essa foto. Não sei se eu pensei que tirei, na hora não reparei, porque foi rápido. A gente estava lá no Rio, né, passamos num jornaleiro e eu vi um banner, né, com
4 mensagens de esperança, de resiliência. Aí eu falei, imagina a quantidade de pessoas que passa aqui e que lê essas mensagens, o quanto que esse senhor está ajudando, sem ter ideia do benefício que está trazendo. Então, quando eu li essa aí, um simples cartaz que te cruza o caminho, eu lembrei. Aí falei, deixa eu lá buscar, porque eu já tinha tirado com essa intenção, né? Mas eu não me lembro direito agora, mas eram frases de estímulo, de esperança, né? E de fé. Mas mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Quer dizer, muitas vezes a mensagem está dentro de nós, né? A gente não precisa buscar externamente, não precisa depender de um guru, não precisa depender do mentor do centro, eu tenho que ir lá conversar com o mentor para ele me falar alguma coisa, né? Muitas vezes está dentro de nós, né? E é no momento em que a gente abre a nossa sintonia elevada através de uma prece, através da leitura de uma mensagem edificante, através do culto do Evangelho no lar, nesse momento a gente se sintoniza com o alto. Como a Joana diz, a nossa prece fura, né? É como se fosse uma lança, né? Que vai rompendo toda essa camada energética, deletéria, para poder chegar lá do outro lado, e toda prece é atendida, ainda que não seja da forma como a gente queira, porque no momento é aquilo que a gente está precisando passar, né? Deus responde sempre, destaquei até em vermelho aí, ó. Seja pelas vozes da estrada, né? Você encontra com alguém, fala uma coisa de, meu Deus, caramba, essa vem trazer para mim essa luz, né? Pela pregação, do jeito que eu estou aqui, ou vocês ouvindo uma palestra online, né? Pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Quantas vezes você manda uma mensagem assim, espírita, ou bota no Facebook, ou manda para um grupo, aí uma pessoa responde, olha, você não pode imaginar como eu precisava ter ouvido isso hoje. Muito obrigada por você ter mandado. Essa é uma mensagem que para a gente não custou nada e a gente está lançando uma semente de esperança, né? O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Mas, se a gente não tiver condições de estar num lugar em silêncio, isolado, a gente faça a nossa prece em silêncio mental, onde quer que a gente esteja. Dentro do ônibus, caminhando para o trabalho, né? Onde a gente estiver, a gente tem condições de elevar o nosso pensamento de gratidão. Já comentei uma vez que, como eu levava as crianças, tinha que 7 horas estar na escola, e depois eu ia fazer compra para a creche aqui, então eu ia para o supermercado, mas não tinha aberto. Aí eu parava e fazia o culto do Evangelho no carro. Quer dizer, né? Que aí eu pegava o Evangelho, lia uma página, né? Então, são todos momentos que a gente está ali aproveitando para utilizar, da oportunidade de se sintonizar com o alto, né?
E ele continua, mas esse é lá no Correio Fraterno. Eu achei essa figura, falei, deixa eu acrescentar aqui, porque é mais um livrinho de mensagens diversas também. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então, é nossa tarefa. E aqui ele, então, encerra essa mensagem 24, pedindo para que a gente recorde o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente, mas é imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo de exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Conquanto às vezes, de momento e em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Muitas vezes a gente pede e a solução não é aquela que a gente pediu. Mas, como nós falamos, né, não é o momento. Né? Mais para frente a gente vai entender a necessidade desse não atendimento para os momentos que a gente está passando. Eu aproveitei, como deu tempo ainda, né, para trazer também uma mensagem, né, de despedida, que é uma mensagem espírita, né? Nós tivemos, nesse final de mês de março e na sexta-feira passada, o regresso de duas companheiras nossas aqui, trabalhadoras incansáveis da nossa casa espírita desde a fundação. Né? E quando eu li essa mensagem, eu falei, acho que eu vou levar e vou ler, porque consola a gente, consola aqueles que também estão passando por separação temporária, né? Em virtude de parentes, amigos, né? Companheiros de trabalho, filhos que nos antecederam no regresso à pátria espiritual, principalmente nesse momento tão difícil que a gente viveu da pandemia. Né? Então, essa mensagem, Na Era do Espírito, é de Emmanuel, está nesse livro, Na Era do Espírito, né? É Despedida, o nome da mensagem, né? Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração, para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta, às vezes, tudo que nos resta no mundo íntimo é um véu de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se mobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando: por quê? Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora. Como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consiga enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e do teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se veja em sintonia mental contigo, eles que suportam angústia maior,
de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretrachadas com as suas. Compadece-te dos entes amados que te procederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que te se derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem adeus. Eu achei essa página lindíssima, muito consoladora. Então, eu trouxe para que a gente possa até fazer, como se fosse uma prece de finalização do nosso estudo, a mensagem 37 do livro Coragem, quando ele fala: oremos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Sobrestar é pedir a suspensão do feito, quer dizer, nós não estamos pedindo a suspensão do amargor, né? Mas que a gente possa aproveitar as lições que o nosso sofrimento nos traz. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. E assim, então, nós trouxemos aqui as mensagens que nós nos propusemos, né? Desejo a todos que regressem com muita paz aos seus lares, mantendo essa energia tão abençoada que a gente capta nesse ambiente, né? E que possamos conseguir mantê-la durante a semana, né? Na convivência com todas as pessoas que a gente convive, para levar esses ensinamentos também, principalmente através dos nossos gestos, da nossa fala, do nosso pensamento. Muito obrigada. Obrigado, Fátima, pelo tema. Possamos refletir bastante. Agora vamos fazer uma prece final e estaremos fazendo aplicação de paz. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de todos estarmos aqui, que possamos, com o ensinamento de hoje, levarmos para a reflexão